Depois, quem não entrar, a gente manda lá o vídeo. Então, isso. Então, tá jóia. Então, vamos começar a nossa reunião. Quais são as tarefas, né? Eu vou pedir licença para vocês para não abrir meu vídeo, porque eu estou fazendo a reunião do laptop e a energia do laptop está acabando. O carregador ficou no carro, então só para a gente eu não ter que ir para o celular tão depressa. Quais são as tarefas que nós temos para a gente fazer, né? Vamos colocar assim. Quais seriam as tarefas que nós temos a partir de agora? Então, o Congresso começando na próxima semana, ele vai começar com uma palestra à noite, às 19 horas. Vai ter palestras até quinta-feira, né? Todos os dias, 19 horas, tem dia que tem 2 palestras. E ele vai ter, a partir de terça-feira, as bancas de apresentação de trabalhos também online, começando às 15h30. Então, quais seriam as tarefas durante e pós-congresso, né? Vamos colocar assim, quais seriam as tarefas que a gente vai ter aí semana que vem e depois? Nós precisamos fazer relatórios, vamos colocar assim, né? Fazer relatório das palestras e das bancas de apresentação. Então, a Sinara está conosco, a Sinara vai procurar acompanhar, não vou dizer todos os eventos, né? Por isso que a gente precisa dos monitores, talvez aí a Sinara dá uma entrada em uma das bancas no período da tarde e talvez das palestras aí no caso da terça-feira de abertura. E aí, com o apoio dos monitores, a gente consegue fazer não só os relatórios, mas também a cobertura, porque uma coisa é o que a Sinara faz nas matérias, né, para divulgação no site, a outra coisa é o relatório do Congresso que a gente tem que preparar para depois consubstanciar os nossos relatórios que são apresentados aí para o MEC. Então, a gente tem os relatórios, que seria adentrar as bancas, fazer print, né? No caso, o evento é todo online, print da tela, entrar na palestra, fazer um pequeno, digamos assim, um pequeno briefing, né? Uma pequena descrição, a palestra da noite, o palestrante falou disso, disso, daquilo, né? Fazer um pequeno resuminho aí de 10 linhas, não precisa ser coisa muito longa, e tirando, né, sobretudo, print das telas, naqueles momentos mais específicos. A gente tem tarefas ligadas a planilhas. Então, a gente tem planilha de monitores, né? A gente tem planilha de participantes, a gente tem a planilha das pessoas que pagaram, tem a planilha das pessoas que não pagaram e tem a planilha dos inscritos. E é a partir dessa planilha dos inscritos que a gente monta a base de dados para fazer certificados. Então, certificados, nós temos que produzir e enviar certificados, né? Então, produzir é muito simples, né? A gente utiliza a mala direta no Word. Tem uma tecnologia que eu usei no semestre passado, eu não sei se está mais disponível, né? Eu recebi um e-mail falando que o aplicativo estava dando problema. A gente pode fazer também a partir do Google Drive, né? Ano passado eu fiz a partir do Google Drive, extremamente rápido, com a vantagem que do próprio Google Drive, ele gerava o certificado e já enviava para o e-mail. Né? Então, a gente tem que fazer isso, vamos definir isso de maneira tranquila. E precisamos preparar os anais do Congresso, que são os trabalhos do Congresso. Né? Então, preparo dos anais, preparo de certificados, envio certificados, trabalho de planilha, a produção dos relatórios,
e os trabalhos da comunicação, que ficam aí com a Sinara. Então, são tarefas muito tranquilas que eu enviaria, né, para vocês a partir de uma certa divisão. E aí eu preciso apenas, assim, no caso, começando pela Lorena e pelo Pedro, não sei se vai chegar mais dos nossos monitores aqui. Eu estou aqui também olhando deixa eu ver quantos monitores que a gente tem aqui na nossa, no nosso grupo do WhatsApp. Então, tirando eu, a Hillary e a Edilene, nós estamos com 8 monitores. Esses outros alunos devem chegar depois. E teve até uma tarefa que eu já passei até para o Pedro, não é isso, Pedro? Isso. Foi tirar print dos sites lá, né, e transformar em PDF e enviar para a Hillary. Isso. Deu certinho aquela tarefa? Deu sim, eu enviei ontem à noite para a Hillary e ela me respondeu hoje pela manhã que estava tudo ok. Tá. Ótimo, obrigado, viu, Pedro? Essa tarefa que o Pedro já fez, ela já é até uma primeira tarefa, né? Que compõe os nossos relatórios. Então, eu vou pedir para a Hillary compartilhar esse material com a Sinara, né? Porque aí depois a gente vai montando. Então, eu vou pedir a Hillary para passar aí. Pedro e Lorena, no caso a Lorena, a gente tem agora, para a gente começar a trabalhar, as tarefas ligadas a planilhas, né? Não é muita coisa, não são muitos dados, né? Acho que são 25 células no máximo, né? E aí, se tiver alguma outra que duplica, isso não vai dar mais do que 35. E eu precisaria verificar quem de vocês dois tem tranquilidade com planilha no Excel. Na verdade, é tranquilidade, não é nada assim de aplicar fórmula, é mais um serviço assim, mesmo de atenção. Você trabalha bem com o Excel, Lorena? É parecido, não muito, viu? Não muito? Não muito. Eu sei bem eu posso básico ficar do básico. Oi? Acho que o Pedro está comentando aí. Eu sei o básico também, mas eu acho que posso ficar responsável. Qualquer coisa eu ajudo o Pedro também. Né? Tá, então vou fazer o seguinte. Eu vou passar algumas tarefas de planilha para o Pedro, colocando a Hillary em cópia, porque qualquer coisa, como eu tenho que acompanhar todos os eventos, todas as palestras, então, assim, qualquer coisa a Hillary ajuda o Pedro, orienta, né? Então, o Pedro vai ficar com as planilhas. E aí, Lorena, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te passar, inicialmente, então eu te passo o preparo dos anais, que aí é mais simples. São tarefas que são feitas dentro do Word, correto? Pode ser, tranquilo. Então, eu vou te mostrar aqui. Deixa dar só um minutinho, né? Eu estou aproveitando que eu estou ainda com alguma energia aqui nesse computador. Eu posso te mandar os trabalhos para você começar a trabalhar nos anais. Eu posso te mandar em Word, ou eu posso te mandar, ano passado deu muito certo. O que a gente fez? Eu coloquei os trabalhos no Google Drive e a monitora no ano passado trabalhou em cima, dentro do próprio Google Drive. Então, não é nada complexo não, tá? É bastante tranquilo, mas eu vou mostrar aqui, você está vendo aí um documento em Word? Estou sim. Então, assim, o que a gente faz? Não precisamos editar muita coisa, né? Porque, assim, a gente já pede os arquivos dos pesquisadores, já vem mais ou menos dentro das normas, então a gente não precisa muito se complicar com isso. Então, se eu te mandar
dentro do Google Drive, a primeira tarefa seria substituir esse cabeçalho. São 23, 24 trabalhos, quer dizer, 24 arquivos, não é muito serviço, mas esse cabeçalho, na maioria deles, está errado. Ficou no site esse cabeçalho errado, e aí a maioria dos trabalhos utilizou esse cabeçalho, tinha que ter utilizado, então tem que trocá-lo, né? Então tem que substituí-lo pelo cabeçalho certo. Feito isso, a segunda tarefa é apagar, no caso aqui, a numeração, né? Porque todo mundo coloca a começar do numeral 1. E aí, a gente vai justamente alterar essa numeração. Então, as pastas vão estar mais ou menos divididas, né? Vou colocar aqui para você ver. É preciso numerar de acordo com as pastas. Então, deixa eu te mostrar aqui dentro das pastas. Então, por exemplo, começaria com arquitetura e urbanismo. Esse trabalho que eu te mostrei, numera ele, é automático, começa de número 1. Mas, vamos supor que a última página deu página 15. Aí, esse segundo trabalho entra nele, troca o cabeçalho, apaga a numeração e pede para numerar a partir do número 16. Né? Então, os anais a gente faz isso. Feito isso em todas as pastas, né, depois a gente só converte para o PDF e aí eu mando para a comunicação em São Paulo, para a comunicação fazer isso, fazer a postagem dentro do site. Então, é uma tarefa também que é simples, né? Não é problemática. Geralmente a gente começa ela na semana seguinte ao congresso, porque tem sempre alguém que quer fazer alguma troca, e aí a gente ganha tempo com isso. Você tem alguma dúvida, Lorena? Ficou claro? Isso, né? E aí, a gente pode até marcar um horário, né? Na outra semana, a gente faz aqui de novo uma reunião e te explico tranquilamente sobre isso. Então, veja bem, se a gente começar essas duas tarefas, o preparo das planilhas, né? E o preparo dos anais, as outras tarefas, né? Essa questão de relatório, eu vou contatar o pessoal lá do grupo, passando para eles, e a gente vai se dividindo. Os certificados é outra tarefa que nós não definimos, eu vou esperar alguém se manifestar, mas tem tanto a parte de produção e depois o envio. Eu também posso verificar lá com os meninos, né? Mas é também coisa muito tranquila de ser feita, né? A gente produz eletronicamente, não tem que a gente ficar gastando tempo com fazer isso. E aí, basicamente, a gente passa a planilha dos participantes, onde estão os e-mails, e aí um aluno, né, envia para a gente. Também não tem muito mistério, isso é bastante tranquilo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou pegar do congresso passado, que eu não tive tempo de preparar essas planilhas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. No caso aí, eu vou mostrar para o Pedro, né? O Pedro que vai ficar com as planilhas. Então, Pedro, basicamente é isso, né? A gente tem uma planilha de monitores, temos a planilha de inscrição de trabalhos e uma planilha de pagamentos. Basicamente, a gente trabalha com essas três planilhas. A que dá mais um pouquinho de trabalho é essa planilha de trabalhos. Eu vou abrir um aqui para você ver.
Não precisa ficar assustado, não. Porque você vai ver aqui, o ano passado, né, a gente teve 111, na verdade, 88 participantes com 111 células da planilha aqui. Eu acho que está muito pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Bom, na verdade, a gente pode colher esses dados, seja de uma planilha que eu tenho, mas ela costuma vir com muitos erros de português, porque a plataforma utiliza língua inglesa, né? Então costuma dar um pouquinho de trabalho. Mas essa planilha a gente pega ou dessa plataforma, se tiver os dados razoáveis, a gente pega de lá, ou então a gente pega dos próprios trabalhos. Então a gente abre o documento, o Word por Word, né? E fazemos essa transposição. A gente pega o título do trabalho, o nome de um autor, né? E colocamos numa terceira célula, se tiver demais autores, né? Então, geralmente eu pego essa planilha da plataforma e a gente faz conferência atualizando. Então, quando a gente tem a planilha previamente pronta, a gente faz uma conferência, basicamente, aqui, ó, vai acabar a minha bateria, mas eu ainda tenho ainda 18 minutos. Aí eu passo para o celular. Então, nós vamos pegar o autor principal, né, e verificar se ele é um pagante. Aí eu verifico se ele está o nome noutra planilha. Então, se o nome do Adriano estiver lá como pagante, a gente deixa ele aqui, no caso, como autor principal. Se não tiver como pagante, nós vamos apagar o nome dele daqui e vamos verificar quem dos coautores está como pagante. Então, no caso aqui, vamos supor que a Jéssica está como pagante, o Sérgio não, e o Adriano não. Então, a gente apenas tira a Jéssica, coloca aqui como o autor principal, né? E leva o Adriano para o outro lado, né? Então, e aí, quem vai receber o certificado? A Jéssica recebe o certificado com o nome dela, com o título do trabalho que ela apresentou, e os coautores. Aí, se ela quiser, ela pode divulgar, né, compartilhar o PDF do certificado dela. Eu vou pegar aqui um exemplo que talvez vai ficar mais fácil para a gente doar. Como é que isso funciona aqui? Cadê? Eu tenho que pegar onde que está um trabalho duplicado. Só um minutinho, gente. Aqui, ó, esse exemplo aqui é bom. Vocês estão conseguindo enxergar pequenininho assim? Tá dando para ver. Então, aqui é o seguinte, ó. Vocês vão ver aqui que tem várias células com o mesmo nome do trabalho. Significa que tanto a Carolina, né, quanto os demais coautores, Rosa Mônica, Rodrigo, Rômulo, Rubem e Amanda, todos eles pagaram. O nome deles apareceram na planilha de pagantes. Quando o nome de um autor e dos coautores aparece como pagantes, eu tenho que duplicar as células, eu tenho que aumentar as células. Então, eu tenho que criar uma célula com a Carolina como autor principal, título do trabalho, e a Rosa Mônica. A Rosa Mônica é pagante, então eu tenho que vir aqui, colocar o nome da Rosa Mônica aqui. No caso, o nome dela não se encontra, né? Então, por exemplo, o Rômulo, né? O Rômulo é pagante, está aqui no coautores. Então, eu venho aqui,
coloco o nome dele como autor principal, copio o título do trabalho e coloco o restante dos autores aqui, obviamente retirando o nome daqui de Rômulo, né? Porque aí, quando o sistema for produzir eletronicamente os certificados, o sistema vai produzir um certificado individualizado para cada um, porque cada um deles é pagante. Tá claro isso, Pedro? Ficou. Eu só não peguei da onde você vai me dar esses dados. Você vai me dar em Word? Como é que vai ser? Na verdade, eu vou te dar primeiro uma planilha que ela já vem assim, ela é feita pelo, digamos assim, vou te dar um exemplo. Ela vem incompleta porque, por exemplo, pode ser que aqui ela vai vir apenas com o nome da Carolina, o título e os coautores. Quer dizer, porque só o campo lá, você faz uma inscrição e coloca o nome dos coautores. Aí o que acontece? Como ela que submeteu o trabalho, os colegas não precisam ir lá e fazer a inscrição. Então, o que acontece? Nessa planilha, eu vou te mandar uma segunda com os pagantes, e aí você pode descobrir que precisa colocar os demais pagantes junto. Então, na verdade, eu vou te dar uma, duas planilhas e você faz uma primeira conferência. Aí você me devolve, né? Então, vai funcionando assim. Então, pode ser que a primeira planilha, e pode acontecer o contrário, por exemplo, a pessoa fez aqui, por exemplo, o Rômulo fez a inscrição, colocou o nome dele, colocou o nome dos coautores, mas ele não pagou. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e excluir o nome do Rômulo, né? Porque o certificado só recebe quem é pagante. Porque ele pode pedir a Carolina para mandar uma cópia para ele. Vai servir para ele comprovar com Lattes, horas complementares, o que quer que seja. Vai servir. Mas um certificado individualizado, né? Vou mostrar para vocês aqui, com o nome completo, só recebe quem pagou, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um certificado, só para vocês terem uma ideia. Cadê? Só um minutinho que eu mostro para vocês. Ficou claro aí essa parte? Ficou tranquilo. Vou te mostrar aqui. O que tá dando um pequeno... Vamos abrir no Word mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu cair aqui da reunião, eu subo em 30 segundos no meu celular. Então, como é que é o certificado? Esse é o certificado que a gente manda eletronicamente para os participantes. Então, por exemplo, no caso aqui, a Fernanda, vamos supor que isso aqui é um certificado de palestrante, né? Então, vamos supor que ela fosse justamente no caso, deixa eu pegar outro certificado que fica mais fácil. A gente consegue mandar o certificado para os palestrantes a partir dessa planilha do Excel. Então, nesse caso aqui, a Cassiana, ela pagou pelo trabalho. Então, o certificado sai desse jeito. Eu só preciso da célula com esse nome, que é o nome da Cassiane, o nome do título do trabalho e os coautores. É só isso que eu preciso. O resto eu coloco o modelo, sai eletronicamente. Então, pode ser que a Aline não pagou e nem a Bruna. Aí vai sair desse jeito. Se elas quiserem, elas pegam uma cópia do certificado em PDF da Cassiana. Mas tem trabalhos que os três pagaram. Então, eu tenho que entrar lá naquela planilha e
fazer essa conferência e colocar os dados. Porque na hora que a planilha estiver redondinha, eu gasto 30 segundos, boto no programa, o programa gera os certificados, e aí é só enviar por e-mail. Perfeito? Tranquilo. Isso. Eu achei que você me daria os dados brutos, mas vão ser dados separados, né? Na verdade, eu vou baixar, eu vou fazer uma conferência, eu vou baixar, porque eu tenho dois mecanismos. Eu tenho lá a planilha que está dentro do formulário do OneDrive, eu tenho que dar uma olhada nela, e se eu achar que ela estiver muito contaminada, eu ainda posso fazer uma outra coisa, eu posso pedir um outro monitor para puxar os dados a partir dos arquivos em Word. Ou então, pelo contrário, não, eu tenho a programação, né? Eu posso fazer isso a partir da programação. Também é um outro mecanismo também fácil de eu fazer isso, né? Mas, geralmente, a planilha, ela está assim, 60%. É mais fácil a gente trabalhar em cima da planilha e depois fazer ajustes, né? Fazer pequenos ajustes. Então, eu vou te enviar isso. Se eu não conseguir te enviar no início da semana, eu te envio mais para o final. E aí a gente vai se falando, a gente vai trocando a planilha, sempre com a Hillary em cópia, para a gente dar conta disso. Fechado, tranquilo. Tá bom? Tá bom. Gente, eu acredito que por hora é isso, né? Nós já fizemos aí uma pequena divisão dos trabalhos. O Pedro começa a trabalhar com planilhas, a Lorena com os anais. Vou passar certificados para algum outro monitor, vou verificar do pessoal lá. E eu vou divulgar esse vídeo também, porque ainda tem outras pequenas tarefas que eu preciso compartilhar lá com o pessoal. Mas, por hora, seria isso, né? Eu só vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver a carga aqui da bateria. Então, por exemplo, aqui é uma outra forma. Hoje está difícil. O meu OneDrive não está querendo funcionar. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Não vou mostrar em PDF. Deu uma travada no meu OneDrive aqui. Não tem problema não. Mas eu vou mandar o vídeo para os meninos, porque aí também